Olá, gente. Albino Lopes aqui com vocês, canal Jesus Eterno. Hoje vamos fazer uma profunda reflexão em Apocalipse 17. Vamos orar pedindo a direção de Deus para falarmos de um assunto tão importante sobre as profecias dos últimos dias. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua direção. Pedimos a tua bênção sobre nós. Dê-nos entendimento, o Espírito Santo, para que possamos falar da tua glória, da tua majestade, das tuas promessas. Nos dê sabedoria, nos dê inspiração. Ó Pai, esteja conosco. Segura a mão de todos nós. Abençoa todos que estão assistindo ou que vão assistir essa palavra, essa mensagem que vem de ti. Em nome de Jesus, que seja água, luz, que seja um instrumento de força espiritual, em nome de Jesus. Amém. Abramos a Bíblia, Apocalipse capítulo 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Aí vem um dos 7 anjos. Então, anjos do juízo de Deus, anjos com a autoridade de Deus, para mostrar para João os fins, o fim da grande Babilônia. Aqui diz, né, o julgamento. Então, ela foi julgada, foi absolvida? Não, foi condenada, pois afastou-se de Deus, negou a Deus, negou o amor de Deus, negou a salvação, a grandeza de Deus, o amor de Deus, que é o pecado contra o Espírito Santo. Quando você nega a Deus, nega a Bíblia, nega que Jesus morreu em nosso lugar, o amor de Jesus é soberano, então você está negando o amor de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, e esse pecado não há salvação, não há perdão. Por isso não há salvação para aqueles que negam o chamado de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, que se prostituíram os reis da terra, ou seja, se rebelou contra Deus, negou a Deus e também influenciou outras pessoas a também negarem a Deus. As pessoas buscam não a Deus, mas buscam ser Deus. As pessoas buscam ser Deus, em vez de buscar a salvação em Deus, o perdão de Deus, elas buscam ser Deus. Como disse a serpente lá no Jardim do Éden para Eva: sereis como Deus. Sereis como Deus. Então as pessoas não querem buscar Deus, se arrepender, confessar seus pecados. Elas querem ser Deus. Então eu sou Deus, não preciso de salvação. Olha aí a blasfêmia, a mentira, a heresia do inimigo de Deus. A antiga serpente, o pai da mentira, agindo, enganando. Aqui está uma grande meretriz que era de Deus, mas se contaminou e contaminou multidões, reis, autoridades, intelectuais, pessoas da nobreza, com capacidade intelectual. Todos caem no engano do pai da mentira. Apocalipse 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Olha que a palavra diz, né? Transportou-me um anjo em espírito a um deserto. Então, o anjo transportou, fez João viajar até um deserto. Um deserto é símbolo de falta de água. Quem é a água da vida? Jesus. Ele é a água no deserto. A água da vida. No deserto, não tem Jesus.
João foi transportado para um período que eu vou já explicar para vocês, que foi no período da Revolução Francesa, que é a sexta cabeça da besta. Preste bem atenção. A Revolução Francesa, a França, na história, é a sexta cabeça da besta. São 7 cabeças. Ela é a sexta cabeça. Vou explicar melhor. Então, João foi transportado para esse período. Então, a Revolução Francesa, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general Berthier, prende o Papa Pio VI. Ali cai o papado em 1798. Foi um golpe fatal, aparentemente. Então, surge um novo poder dominante, a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte. A Europa brilha agora com esse novo poder, que derruba o período papal de 538 a 1798. 1260 anos da profecia, o domínio papal, a mistura da Igreja Cristã com o paganismo do Império Romano. Então, o Império Romano, o imperador Constantino, assume o cristianismo como a religião oficial. Mas ele aceitou o evangelho puro de Jesus? Não. Ele veio com o paganismo, misturou o paganismo com o cristianismo, uma mistura. Então, essa mistura, essa salada corrompida. Então, corrompe-se o evangelho e forma-se uma nova religião. E esse período de domínio papal, a igreja cristã se misturou com o paganismo. Então, o cristianismo, a igreja pura de Deus, se começa a se corromper com a religião Mitra. Adoração ao sol. Os pagãos entram para a igreja, mas só entram para a igreja. Não houve conversão verdadeira. Não nasceram da água e do Espírito, como Jesus falou. Nasceram da água, se batizaram nas águas, mas não receberam o Espírito Santo. Continuaram com seus costumes pagãos dentro da igreja. E aí aconteceu esse período aí de queda da igreja, da queda do evangelho. A igreja, então, nega o evangelho e abraça o paganismo. Esse período é de perseguição com quem queria andar na Bíblia. Quem quisesse andar na Bíblia era perseguido, porque era uma nova religião. O cristianismo mudou. Mudou para receber os pagãos. Os pagãos não mudaram quando entraram para a igreja. Constantino não nasceu da água e do Espírito. Ele apenas usou a igreja por meio do poder, da política, e não houve verdadeira conversão. Mas esse período acabou em 1798, com a subida do Império de Napoleão Bonaparte, que é a sexta cabeça da besta. A besta tem 7 cabeças. Esse poder francês da Revolução Francesa é a sexta cabeça. E ela surgiu forte, proibiu a Bíblia. O Papa foi preso, a igreja perdeu o poder, o domínio da igreja, a autoridade. Os reis beijavam a mão do Papa. Os reis joelhavam-se diante do Papa. O Papa era o rei dos reis na terra. Era como se fosse a própria voz de Jesus. Mas não era, porque negou a palavra de Deus. A igreja, pode ser qualquer igreja que nega a palavra de Deus, ela não tem a autoridade de Deus mais. Ela tem um nome, a placa, a aparência, a roupa, canta, mas não tem mais a autoridade de Deus, porque ela negou a palavra de Deus. Quando você ou alguma igreja muda a palavra de Deus, gente, então ela perdeu a autoridade de Deus. Porque qual é a autoridade de Deus? O que Paulo fala? Que a Bíblia, lá em Romanos 1,16, você pode ler. O que é a Bíblia, gente?
É o poder de Deus. É o poder de Deus, a palavra de Deus aqui, ó, é sagrada. Aí o homem se achando acima de Deus, então nega a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é mais importante, não. A Bíblia está acima de tudo, irmãos. A Bíblia está acima da tradição. A Bíblia está acima. Ela é o topo, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus está sobre tudo. Céus e terras passarão, e as minhas palavras não hão de passar. Lá em Apocalipse capítulo, aqui mesmo, capítulo 22, 19, diz que quem tirar uma palavra vai ficar fora do reino de Deus. Então pode ser pastor, bispo, papa, pode ser cardeal, pode ser quem for, aqui nesta terra. Ninguém é maior que Deus. E se mudar, leia aí. Vou até ler com vocês aqui, que está aqui pertinho, né? 22. Aqui, ó. 22, 19. Leia aí. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, ó, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha aí. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia aqui, ó. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, olha, não pode acrescentar e não pode tirar. Atenção, igreja. Igreja cristã. Igreja cristã que leva o nome de Jesus. Gente, não vamos levar só o nome de Jesus, não. Pelo amor de Deus. Vamos levar só o nome, não. Vamos levar o Espírito Santo de Jesus. Só o nome, não. Vamos levar a sua palavra inteira, de Gênesis e Apocalipse. Para que esse negócio que só o Novo Testamento que vale. Bora parar com essa heresia, dizer que só o Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, Paulo fala em Timóteo. Toda a Bíblia é sagrada, gente. Toda a Bíblia é sagrada. Então, toda a Bíblia é sagrada. E quem mexer, a gente vê as pessoas querendo adaptar a Bíblia para a sua realidade. Por quê? As pessoas querem adaptar Deus à sua vida de pecado. As pessoas querem pegar a Bíblia e adaptar-se à sua vida. Ah, isso aqui tira, isso aqui eu não quero obedecer, não, tira, isso aqui não vale mais. Como assim? Somos nós que temos que orar a Deus pedindo poder para tirar de nós o pecado, aquilo que ele reprova. O que ele reprovou lá em Sodoma e Gomorra, o que ele reprovou lá no tempo do Noé, ele vai reprovar de novo. Ele reprova, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui está dizendo, olha só, abominações com as imundícias da sua prostituição. Olha só, abominações. E diz aqui, ela estava adornada. Olha só, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro. Então, muito poder, né? Muito poder aqui no período da Revolução Francesa. Foi para esse período que João foi transportado. Como é que eu sei? Porque está dizendo aqui, ó, a besta que emerge do abismo. Leia aqui. 17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. A besta que emerge do abismo é a mesma besta lá do Apocalipse, capítulo 11, verso 7. Aqui, ó. Olha aqui, ó. 11, verso 7. Pega aí a Bíblia. Apocalipse 11, verso 7 diz assim, ó. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, aqui são as duas testemunhas, que tem um vídeo aqui no canal, assista. São 3 partes, 3 vídeos que eu gravei, explicando em detalhes a profecia das 2 testemunhas. Quando essas testemunhas tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. França, a grande cidade é França, Paris. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma
Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, aonde Jesus foi crucificado novamente? Na Revolução Francesa. Eles queimaram a Bíblia, fecharam a igreja. Mudaram a semana de 7 dias para 10 dias. Criaram a deusa da razão. Deus era proibido na França, na Revolução Francesa. Está a história. É só pesquisar a Revolução Francesa e a perseguição contra a igreja, contra a Bíblia, gente. Já pensou? Queimaram a Bíblia, rejeitaram Deus, pisaram no nome de Deus. Por isso que a Bíblia fala, né? Onde também o seu Senhor foi crucificado. Se chama Sodoma, espiritualmente, é um símbolo de Sodoma. O pecado não tinha regra, não tinha mais limite, era tal liberdade. Não, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Então Deus fala, vamos fazer o contrário. Está acontecendo ou não está? Estamos vivendo um período de escuridão espiritual. A escuridão espiritual tomando conta das nações. Estão negando o nome de Jesus Cristo, negando a sua palavra, negando o seu amor, seu poder, sua glória, majestade, sua honra, seu louvor, ação de graças, sua autoridade, do santo dos santos, digno de toda a glória. Por um milagre, a Bíblia ressuscitou a igreja, os pregadores, a palavra, expandiu-se a luz de Deus. E novamente, nos nossos tempos, querem fazer a mesma coisa que fizeram lá na Revolução Francesa. Vão querer fazer novamente. Então, a igreja cristã abraçou os convertidos do Império Romano, porque o imperador veio toda a família do imperador, Constantino, e os demais seguidores dele, que eram multidões, entraram na igreja. A igreja cresceu muito, ficou rica, poderosa, mas ao mesmo tempo ficou fraca espiritualmente. Com muito dinheiro, com muito templo, muito poder, muita influência, mas pouco Deus. A própria igreja de Deus abraçando o que Deus abomina. Então a igreja cai. A igreja cai na graça de Deus. Porque aqui em Apocalipse 18, verso 4, está dizendo aqui, ó. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. É muito pecado, é muito desvio. Olha só. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dar-lhe-ei em retribuição, como também ela retribuiu, e pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha. É essa mulher montada na besta. Estou sentada como rainha. Mando em tudo, tenho autoridade, admiração. Não preciso de Deus. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Está dizendo aqui, ó, o julgamento. Vem que vou te mostrar o julgamento aqui no verso 5. Ó. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a mãe das meretrizes. E aqui no 18, sai dela. Sai de Babilônia. Sai da mentira, da mistura do paganismo e do cristianismo. A igreja do tempo do fim. A igreja cristã se dividiu em duas igrejas somente. A igreja cristã, preste bem atenção, a igreja cristã se dividiu em duas, a partir da mistura do paganismo do Império Romano e abraçou o cristianismo. O cristianismo se corrompeu ali. Ali que o cristianismo caiu, ao se misturar com o paganismo. Isso formou uma nova religião. Então criou o cristianismo, que segue o paganismo, e metade da Bíblia, a Bíblia mais ou menos, e aqueles fiéis que ficaram com a Bíblia. Se esconderam, fugiram, para não serem queimados pela igreja. Era o Império Romano que perseguia a igreja cristã. Queimou muitos cristãos. Muitos morreram. Jogado
no Coliseu de Roma, na fogueira, foram torturados vivos, queimados vivos pelo Império Romano. Agora é a própria igreja, no período de 538 a 1798, a própria igreja, gente, que com o nome de Deus, com o nome de Jesus Cristo. Agora estava corrompida. A igreja se corrompeu, gente. A história está revelando. É só estudar a história da igreja. As 7 igrejas do Apocalipse. Tem um período da igreja onde está o trono de Satanás dentro da igreja. Satanás mandando na igreja, dando as cartas, enganando, usando a Bíblia. O coral, pregadores, usando pastores, bispos, cardeais, diáconos, o Papa. Foi enganados, cegos, pela ganância do poder. A ganância do poder, gente, do ouro, da prata, da autoridade, das glórias deste mundo. Negam, Jesus falou, negam a si mesmo. Não negaram. Tome a sua cruz e sigam-me. Não quiseram. Aquele que amar mais o mundo do que a mim não é digno de mim. Eles não obedeceram, não. Então a igreja ficou dividida desde então. Os que seguem a Bíblia, mais ou menos, e são cristãos. Os que querem seguir a Bíblia, como diz a Bíblia. Não é o Congresso, não é a ONU, não. É o que a Bíblia diz. O pastor, o cardeal, o Papa, ele fala o que está na Bíblia. Se o Papa fala que está na Bíblia, então ele é a autoridade de Deus. Agora, se o Papa ele fala algo e a Bíblia fala outra coisa, então o Papa perdeu a autoridade de Deus, porque a autoridade de Deus está aqui, ó. O anjo aqui, ó, do capítulo 18, no verso 1, diz assim, Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo representa os pregadores. Poderia ser o Papa, o bispo, o cardeal, o pastor, o diácono, a diaconisa, o evangelista, a igreja que tem o nome de cristã. Tem tanta igreja com o nome de cristão, nome de Cristo. Mas ela está com autoridade, essa grande autoridade aqui é a Bíblia, gente. O anjo simboliza o pregador. E a autoridade, qual a autoridade que ele tem? De Deus, a Bíblia. Não peça direção de líderes, não. Não peça direção de pastor, de igreja, de papa, de bispo, cardeal, não. Peça a direção da Bíblia. Leia a Bíblia, deixa Deus falar, faz Deus me dê a verdade. Ele vai te dar a verdade plena. Amém? Deus abençoe, compartilhe, siga o nosso canal Jesus Eterno. Vamos terminar a primeira parte e vamos para a segunda parte. Deus te abençoe.